Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Adriano Balduino. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal SimSalabim. No vídeo de hoje falaremos sobre o processo de compactação de arquivos IFC, principalmente para que seja feita a colaboração entre os agentes de um projeto. Então vamos imaginar o seguinte cenário: você pode ser o contratante, o coordenador dos projetos ou mesmo um projetista, né, nessa equipe de desenvolvimento de projetos. O que acontece? Você precisa colaborar, certo? Você precisa enviar os seus arquivos e você precisa receber o projeto dos teus parceiros, dos outros envolvidos no projeto. Então vamos imaginar que você seja projetista de instalações. Para que você faça a concepção do teu projeto, você precisa receber o arquivo de arquitetura e você precisa receber o arquivo de estrutura. Vamos imaginar que você está trabalhando num fluxo OpenBIM, todo mundo está colaborando utilizando a extensão IFC, certo? Então vocês provavelmente vão ter um repositório de arquivos, que é onde cada agente vai lá e vai cadastrar o seu arquivo IFC. Agora vamos imaginar que no desenvolver desse seu projeto você vai ter entregas periódicas, você vai ter que, sei lá, a cada 15 dias ou a cada 30 dias fazer o cadastro do seu projeto nesse repositório de arquivos, né? Se você tem um projeto bastante grande, uma torre de 20, de 30 pavimentos, esse arquivo IFC ele acaba sendo bastante pesado, certo? Chegamos a ter arquivos já de 500 MB, 1 GB, 2 GB. Então é um processo que é lento do ponto de vista de exportação de arquivos IFC. Ele vai ser lento no cadastro desse arquivo IFC na plataforma de repositório de arquivos e ele vai ser lento para todos os outros projetistas ou mesmo o seu cliente fazer o download e colocar esse arquivo IFC num modelo federado com todas as outras disciplinas, certo? Então quanto mais a gente conseguir compactar esse arquivo para fazer essa colaboração, melhor, né? Para isso a gente vai encontrar hoje duas técnicas que a gente pode fazer para compactar esse arquivo IFC para fazer essa colaboração com as demais disciplinas, né? Existe uma ferramenta que é bem bacana, que chama Solibre IFC Optimizer. Então vocês podem abrir o navegador de vocês e procurarem aqui por Solibre IFC Optimizer, certo? Entre no primeiro link, que é o link da própria Solibre. Então, o que consiste esse IFC Optimizer? Ele é uma ferramenta desenvolvida pela Solibre que consegue diminuir o tamanho do seu arquivo IFC, certo? Significativamente. Então você consegue compactar esse arquivo antes de fazer essa colaboração, certo? Se você clicar aqui em Download Solibre IFC Optimizer, nós temos versões tanto para Windows 64 bits, para Windows 32 bits ou mesmo para Mac OS. Aqui no meu caso já está instalado, mas você pode fazer o download, fazer a instalação no seu sistema operacional, certo? Então uma vez que o teu Solibre IFC Optimizer estiver aberto, você vai abrir na seguinte tela no seu computador, tá? Então antes mesmo da gente trabalhar com o Solibre IFC Optimizer, o que a gente vai fazer? Eu tenho aqui na minha área de trabalho um arquivo de arquitetura, então vamos imaginar que nós somos os arquitetos e nós precisamos enviar esse arquivo para o nosso cliente. Então fizemos todo o processo de desenvolvimento do projeto, exportamos o IFC da forma como o nosso cliente pediu. Eu vou entrar então nas propriedades e eu vou ver o tamanho que ficou esse arquivo. Vejam que ele está com 684 MB, que é um tamanho bastante expressivo aí de arquivo IFC. Então o que eu posso fazer para diminuir esse arquivo logo de cara, sem utilizar até essa ferramenta que é o Solibre IFC Optimizer? Posso simplesmente clicar com o botão direito e compactar esse arquivo, ou seja, colocar ele dentro de um zip, certo? Se eu fizer isso, por exemplo, nós tínhamos a arquitetura.ifc, que era a extensão do meu arquivo. Agora eu vou ter um arquivo extensão zip, que se eu descompactar vai virar um arquivo IFC. Vocês vão observar que pelo fato do IFC ser um arquivo de texto, ele é um arquivo altamente compactável, certo? Então o ganho que a gente vai ter somente de colocar ele dentro de um zip já vai ser bastante grande. Então é uma prática boa. Se você não quiser utilizar o IFC Optimizer, somente de você adotar esse processo aqui já vai facilitar bastante o processo de você subir ou descer arquivos do seu repositório de arquivos, né? Graças à magia da edição, então finalizamos esse
processo de compactação, ou seja, colocar esse arquivo UFC dentro de um zip. Vamos verificar o resultado que nós tivemos, né? Então nós saímos de 684 MB, somente de criar um zip nós já passamos para 124 MB, então já diminuiu significativamente o tamanho do arquivo, tá? Então a próxima etapa que a gente vai fazer, a gente vai abrir o IFC Optimizer. Aqui eu posso selecionar o arquivo UFC manualmente, ou eu posso simplesmente arrastar um arquivo UFC para essa caixa de texto aqui. Ele já vai entender que esse é o arquivo que você quer fazer a otimização ou a compactação, né? Nosso arquivo original tem 684 MB. Você vai clicar em Optimize, ele vai dizer qual que é o nome do arquivo que você quer compactar. Pode ser esse aqui mesmo, arquitetura Optimized. Eu vou clicar em Save. Então, gente, aqui ele faz dois processos, na verdade. Ele vai pegar o teu arquivo UFC de 684 MB e ele vai criar um novo arquivo UFC muito mais leve do que esses 684 MB. Então a Solibri desenvolveu alguns algoritmos que fazem com que esse arquivo UFC diminua bastante de tamanho, né? Então, feito essa diminuição do tamanho do arquivo UFC, ele ainda vai jogar esse arquivo UFC reduzido dentro de um zip, o que vai diminuir ainda mais o tamanho desse arquivo. Então, geralmente, dentro do IFC Optimizer, a gente consegue resultados ainda melhores do que o processo de simplesmente compactar ele com o Windows Explorer ou com o 7-Zip, como a gente fez aqui, certo? Ele vai levar um tempo até que ele conclua todos os procedimentos, tá? Mas uma vez que ele concluiu esses procedimentos, você vai encontrar os resultados dessa otimização. Então, como que a gente interpreta isso aqui? O arquivo original nós tínhamos 684 MB. O Solibri conseguiu, a partir desse software, diminuir esses 684 MB para 170 MB. Feito essa redução para 170 MB, que é uma redução aqui da ordem de 75% do tamanho do arquivo, nós ainda conseguimos compactar ele com a extensão zip, passando apenas para 40 MB. Então veja, a gente saiu de 684 MB para apenas 40 MB, que facilita muito o tempo aí que você vai demorar para subir esse arquivo para o seu cliente ou para os outros projetistas, tá? Então, vamos dar uma analisada então nos dados que a gente encontrou, tá? Do ponto de vista de tamanho de arquivo, nós tínhamos inicialmente 684 MB, com uma compactação simples via 7-Zip, via WinRAR, via Windows Explorer, passamos para 124 MB, certo? Com a utilização do Solibri IFC Optimizer, apenas diminuindo em termos de IFC, passamos para 170 MB, compactando esse arquivo IFC, passamos apenas para 40 MB. E uma pergunta que fica é, poxa, mas eu vou abrir esse arquivo no meu Solibri ou em outra ferramenta qualquer. Será que o tempo que eu vou levar para abrir esses arquivos é o mesmo? Ou vai ser mais rápido abrir o arquivo mais leve? Vai ser mais demorado abrir o arquivo mais leve porque eu tenho que descompactar? Qual que é o resultado que a gente obtém? Então aqui, gente, se eu abrir o Solibri, é interessante mostrar para vocês que o Solibri, além dele abrir a extensão IFC, ele abre também a extensão zip. Então ele não precisa necessariamente abrir arquivos IFC. Se você tem um arquivo zip, um arquivo IFC dentro de um zip, ele abre também, certo? Então, quais são os resultados que nós obtivemos? Ao abrir o arquivo original, nós levamos cerca de 2 minutos. Foram 120 segundos para abrir esse arquivo original. O arquivo que nós fizemos a compactação via 7-Zip, demoramos 120 segundos também. Ou seja, mesmo tempo para abrir o arquivo original ou ele compactado via 7-Zip. Para abrir o arquivo IFC diminuído do IFC Optimizer, ou seja, com os algoritmos da Solibri, nós passamos daqueles 684 MB para 170 MB. Abrindo esse arquivo de 170 MB, nós temos um tempo de 58 segundos. E abrindo o arquivo dentro do zip, né, que é o arquivo apenas de 40 MB, levamos também 57 segundos, ou seja, na margem de erro ali praticamente o mesmo tempo. Ou seja, não temos um tempo maior ou menor abrindo esse arquivo no Solibri, se ele está dentro de um zip ou não. Mas tivemos um ganho de quase 1 minuto, né? O ganho demorou mais ou menos a metade do tempo dele ter passado pelo IFC Optimizer. Então, gente, o vídeo de hoje a gente fica por aqui. A ideia era demonstrar essa ferramenta. É importante tomar um cuidado com relação a esse processo de compactação, tanto do ponto de vista de geometria, quanto do ponto de vista de informação, certo?
Eu fiz alguns testes, eu não senti que nenhuma geometria desapareceu do meu modelo e nenhuma informação, nenhum conjunto de propriedades que foi feito o mapeamento, as informações não estão mais lá fazendo esse processo de compactação. Mas eu gostaria de ouvir de vocês, se vocês utilizam o Solibri FC Optimizer para fazer a colaboração com outros projetistas, se vocês já tiveram algum problema ou não com ele. Então, gente, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos e mande esse vídeo aqui para todas as pessoas que você acha que possam se interessar. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.